Israel vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. A terra prometida estava debaixo do domínio dos filisteus, um povo guerreiro, cruel e idólatra que humilhava as tribos de Israel. Durante 40 anos, os hebreus sentiram o peso da opressão. Nesse cenário de medo, esterilidade espiritual e submissão, Deus preparava um plano inesperado: levantar um homem cuja vida seria marcada pela força sobrenatural e por batalhas épicas contra os inimigos. Tudo começa em uma pequena família da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril, incapaz de gerar filhos, o que era considerado uma grande vergonha em Israel. Porém, o impossível humano se torna palco da glória de Deus. O anjo do Senhor aparece a essa mulher e anuncia: eis que conceberás e darás à luz um filho. Mas não era apenas o anúncio de um milagre, era o início de uma missão. Esse filho deveria ser nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. O voto de nazireado era especial, significava separação completa para o Senhor. Entre as exigências estavam: não beber vinho ou qualquer bebida forte, não tocar em nada impuro e jamais raspar a cabeça. Cada detalhe tinha simbolismo profundo. O cabelo comprido, por exemplo, era sinal externo de um voto interno. A abstinência de bebidas alcoólicas lembrava a vigilância espiritual, e a proibição de tocar em cadáveres apontava para a pureza diante de Deus. Esse menino não seria comum. Sua vida seria um sinal vivo da presença de Deus em meio a um povo que já não levava a sério sua aliança. A mãe recebeu instruções detalhadas, e Manoá, o pai, ao ouvir o relato da esposa, pediu que o anjo voltasse para confirmar. Quando o anjo apareceu novamente, Manoá perguntou: qual será o modo de viver e de trabalhar do menino? A resposta foi clara: o menino deveria seguir integralmente a consagração do voto. Manoá, então, quis oferecer uma refeição, mas o anjo disse: se me preparares comida, não a comerei. Mas se fizeres um holocausto, ao Senhor o oferecerás. Ao subir a fumaça do sacrifício, o anjo desapareceu diante deles, confirmando que aquele não era um homem comum, mas o próprio anjo do Senhor. A família caiu com o rosto em terra, e Manoá, apavorado, pensou que morreriam por terem visto a glória de Deus. Mas sua esposa respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e não nos teria anunciado tais coisas. E assim nasceu Sansão. Desde pequeno, a mão do Senhor estava sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a agitá-lo. A palavra agitar aqui traz a ideia de mover, impulsionar, despertar. Ele sentia uma inquietação divina, uma energia diferente. Não era apenas força física, era a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus sobre alguém separado para libertar Israel. Já em sua juventude, Sansão demonstrava feitos extraordinários. Certa vez, indo a Tímna, encontrou um leão que rugiu contra ele. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e com as próprias mãos ele rasgou o animal como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. O episódio foi apenas um prenúncio do que estava por vir. Sansão não seria um guerreiro comum, mas um instrumento vivo da força divina. Porém, junto com o chamado, vemos um traço que marcaria sua trajetória. Sansão era impulsivo, guiado por desejos imediatos. Ao chegar em Tímna, viu uma mulher filisteia e quis casar-se com ela, mesmo contra a vontade dos pais, que preferiam que ele escolhesse uma israelita. O texto bíblico revela que essa escolha, embora problemática, fazia parte dos planos de Deus para confrontar os filisteus. É um mistério. Deus usava até mesmo as fraquezas de Sansão para cumprir seu propósito. Sansão cresce, sua fama se espalha, e os filisteus começam a perceber que aquele jovem seria um problema para seu domínio. Mas eles ainda não tinham ideia de que o escolhido de Deus iria desafiar sozinhos exércitos inteiros, incendiar plantações, derrubar portões de cidades e se tornar uma lenda viva em Israel.
Aqui temos o início épico da jornada. Um nascimento milagroso, um voto de separação, sinais de poder divino e um homem chamado para ser juiz em Israel. Mas também já vemos os primeiros conflitos internos, prenúncios de como sua força extraordinária seria constantemente ameaçada por suas próprias escolhas. Sansão cresceu carregando consigo o peso de uma promessa divina e o fogo de uma força incomum. Mas com o poder também veio o teste. Sua vida passou a ser marcada por decisões impetuosas que muitas vezes o colocavam no centro de conflitos não apenas contra os filisteus, mas também contra sua própria identidade de nazireu. Seu casamento com a mulher filisteia de Tina é o primeiro grande exemplo disso. Durante a festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos convidados. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O enigma vinha do episódio em que ele encontrou mel dentro da carcaça do leão que havia matado. Se os convidados resolvessem, ele lhes daria 30 vestes, senão teriam que pagar o preço a ele. O desafio parecia impossível, mas os filisteus, incapazes de resolver, pressionaram a esposa de Sansão para arrancar dele a resposta. Entre lágrimas e manipulação, ela conseguiu a resposta e entregou aos seus conterrâneos. Quando Sansão percebeu a traição, sua fúria foi explosiva. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens e entregou suas roupas como prêmio. A festa se transformou em tragédia e a esposa de Sansão foi dada a outro homem. Era o início de uma guerra pessoal contra os filisteus, mas que, por trás, refletia o propósito divino de levantar Israel contra seus opressores. A história avança e vemos Sansão agir com astúcia, mas também com imprudência. Em um ato inusitado, ele captura 300 raposas, amarra suas caudas em pares, coloca tochas e as solta nas plantações dos filisteus, destruindo colheitas inteiras de trigo, vinhas e oliveiras. Foi um golpe direto na economia inimiga. O resultado? Ódio ainda maior contra ele. Os filisteus, em represália, queimaram sua esposa e o sogro. Sansão não deixou barato. Movido pela dor e pela raiva, ele retaliou e matou muitos deles. Os homens de Judá, temendo a vingança filisteia sobre seu próprio povo, decidiram entregar Sansão amarrado aos inimigos. Mas quando os filisteus se aproximaram, o Espírito do Senhor se apossou dele. As cordas que o prendiam se desfizeram como linho queimado, e Sansão encontrou uma queixada de jumento no chão. Com aquela arma improvisada, ele derrotou 1000 homens, sozinho, 1000 homens contra um. Um feito tão impressionante que ecoou por toda a região, deixando claro que aquele juiz de Israel não era movido apenas pela força física, mas pela mão de Deus. Mas a vida de Sansão seguia uma linha tênue entre vitória e fraqueza. Após a batalha, ele clamou a Deus sedento, quase à beira da morte pela sede. O Senhor abriu uma fonte no próprio lugar da batalha, mostrando que até no auge da força, Sansão dependia totalmente de Deus para sobreviver. Sua história, porém, não era apenas de triunfos. Em Gaza, ele se envolveu com uma prostituta e, cercado pelos inimigos, demonstrou novamente seu poder. Arrancou os portões da cidade com suas próprias mãos e os levou até o alto de um monte. Esse ato, embora glorioso em termos militares, deixava claro que Sansão não tinha domínio sobre seus impulsos pessoais. Ele era um homem de feitos gigantescos, mas de fraquezas humanas igualmente intensas. E é nesse ponto que surge o capítulo mais dramático de sua vida: o encontro com Dalila, uma mulher manipuladora, contratada pelos príncipes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Dalila insistiu repetidas vezes, tentando arrancar dele a resposta. Sansão resistia, inventando histórias, mas sua insistência e sedução foram minando sua resistência. Até que, exausto, ele abriu o coração. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado o meu cabelo, minha força se apartará de mim.
e ficarei fraco como qualquer outro homem. A traição foi imediata. Dalila o fez dormir sobre seus joelhos. Chamou um homem que rapou as 7 tranças de sua cabeça. E então o Espírito do Senhor se retirou dele. Sansão acordou pensando que poderia se livrar como antes, mas descobriu, tarde demais, que sua força havia partido. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram preso a Gaza, onde foi colocado para girar a mó como um escravo. Era o fundo do poço. O homem que um dia derrubou 1000 com uma queixada agora estava cego, humilhado e escravizado. Mas mesmo no vale da vergonha, Deus ainda escrevia sua história. A Bíblia registra uma frase de esperança. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. No auge de sua humilhação, Sansão foi exibido como troféu no templo do deus Dagon. Os príncipes filisteus, acompanhados por uma multidão de cerca de 3.000 homens e mulheres, celebravam a derrota daquele que, por anos, havia sido o terror de seu povo. Para eles, a captura de Sansão não era apenas uma vitória militar, mas também espiritual. Acreditavam que Dagon havia derrotado o Deus de Israel. Cego, enfraquecido e tratado como animal, Sansão foi trazido para entreter a plateia. Cada passo que dava sobre o chão daquele templo era acompanhado de risos e zombarias. Mas o que ninguém sabia é que, no íntimo de Sansão, nascia sua oração mais sincera. Ele havia desperdiçado tantas chances, se envolvido com tantas paixões perigosas, ignorado tantas advertências divinas, mas agora, no limite de sua vida, reconhecia que sua força nunca viera dele, mas sempre de Deus. Colocado entre as colunas principais do templo, Sansão pediu ao jovem que o guiava: "Deixa-me apalpar as colunas sobre as quais o templo se firma, para que me encoste a elas." Ali, apoiado nas colunas que sustentavam todo o edifício, fez sua súplica final: "Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força, só esta vez ainda, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." E então, com as mãos sobre as colunas, ele clamou: "Morra eu com os filisteus." Empurrou com toda a sua força e as colunas cederam. O templo inteiro veio abaixo, esmagando príncipes, guerreiros e civis. A Bíblia relata que em sua morte, Sansão matou mais do que em toda a sua vida. Esse momento final é ao mesmo tempo trágico e glorioso. Trágico, porque mostra o quanto Sansão poderia ter feito se tivesse vivido em obediência plena ao Senhor. Glorioso, porque mesmo no fim, Deus usou sua vida para cumprir o propósito de libertar Israel dos filisteus. O homem que desperdiçou tantas oportunidades encontrou redenção em sua entrega final. Sansão nos ensina que dons e talentos não são suficientes se não forem acompanhados de caráter e fidelidade. Sua força não estava no cabelo, mas no pacto com Deus que aquele cabelo simbolizava. E quando se afastou do pacto, perdeu tudo. Ainda assim, Deus é o Deus da misericórdia, que restaura até na queda. Ao longo de sua história, vemos um homem chamado desde o ventre, que viveu entre a glória e o fracasso, entre a vitória e a derrota, mas que no fim deixou uma marca indelével, a de que o Senhor é soberano e que até nossas falhas podem ser transformadas em instrumento para a glória dele. E a pergunta que fica para nós hoje é: estamos usando as forças que Deus nos dá, sejam dons, talentos ou oportunidades, para sua glória ou para satisfazer nossos próprios desejos? Sansão nos alerta: a força sem direção pode nos destruir, mas a fraqueza entregue a Deus pode se tornar nosso maior triunfo. Se essa história mexeu com você, escreva nos comentários: Deus é a minha força. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal O Bem Contra o Mal. Aqui na descrição você encontra links de materiais que vão aprofundar ainda mais sua fé. Não deixe de conferir. São recursos que vão edificar sua vida de maneira prática e transformadora.
e não saia ainda. Ao final deste vídeo, aparecerão outras histórias bíblicas que vão impactar sua caminhada espiritual. Escolha uma delas e continue mergulhando nas batalhas em que a luz sempre vence as trevas. Porque no final, o bem sempre vence o mal.